Olá, aluno do Colégio Gabarito, futuro aluno do Colégio Gabarito 2022. Eu sou professora Márcia Viludo e sou coordenadora do Fundamental 2. Eu vou apresentar rapidamente nesse vídeo para vocês duas novas e grandes disciplinas que nós temos trabalhado de 2 anos para cá. Pensamento computacional, de 6º ao 8º ano, e empreendedorismo criativo no 9º ano. Nós sabemos o quanto as tecnologias digitais continuam evoluindo, o quanto elas alteram o nosso dia a dia, o nosso modo de viver e moldam o mercado de trabalho dentro dessas exigências. A partir disso, o jovem de hoje, ele precisa estar preparado para trabalhar nessas equipes globais, ter soluções criativas, o mundo é cada vez mais complexo. E como nós vamos desenvolver essas habilidades, então, para diante desse novo cenário? Vamos lá? Vamos dar uma observada? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto, sou professor de pensamento computacional aí no Gabarito. Estou trabalhando com os 7º anos e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolveu nesse ano de 2021, sobre os desafios que nós tivemos principalmente devido a essa pandemia, né, que nós estamos superando agora, a questão do ensino híbrido, né, que nós conseguimos programar e passar todo um conteúdo, tanto uma parte totalmente remota inicialmente, depois tivemos um avanço aí com o ensino híbrido, né? Desenvolvendo muito mais com os meninos. E hoje nós vamos destacar aqui o que nós fizemos, 2 projetos mais relevantes, que foram o TaxiBot e o desenvolvimento da Biga Robô, certo? Além disso, a gente passou por diversas aplicações aí, como programação variada, programação com laços. Então os meninos aprenderam a programar em 3 plataformas diferentes, certo? Eles passaram desde o Code.org, pela plataforma do MindMakers, e o João vai comentar um pouco sobre o que nós fizemos também na plataforma do Scratch, certo? Uma linguagem bem mais simples, já mais aplicável. Eles vão desenvolver um jogo aí, ficou super legal. Mas comentando um pouco a fundo sobre o que a gente viu no nosso primeiro projeto, no TaxiBot, todos os nossos projetos, eles basicamente tinham 4 atividades principais. Eu tinha uma fase inicial de exposição, onde a gente colocava ali a ideia do projeto, o que fomentava aquele projeto, a razão daquele projeto. Depois a gente tinha uma fase de execução, onde os meninos colocavam ali mãos à obra, né, vamos falar assim. E depois disso eles apresentavam aquele projeto deles para a turma. E por fim a gente tinha uma fase de encerramento, onde os meninos avaliavam o projeto. Nós, como professores tutores, a gente avaliava o projeto deles, mas eles também davam notas para aqueles projetos. E por fim eles elegiam as equipes campeãs, certo? Iniciando aí pelo projeto TaxiBot, pessoal, a gente começou ali mostrando o que seria esse TaxiBot, né? Esse TaxiBot, para quem não conhece, é um modelo de um carro semi-robotizado que surgiu com uma ideia em Israel, que ele taxia o avião. Então ele pega o avião de um portão e leva até a pista de decolagem. Às vezes a gente se pergunta, mas por que o avião não vai sozinho? E é justamente isso que a gente explica para os meninos, né? Imagina um avião ter que ligar uma turbina para se deslocar sem levantar voo, né? Isso consome uma energia muito grande, um gasto de combustível muito alto, além disso, um ruído muito grande, né? Então essa ideia do TaxiBot surge justamente para economizar e surge como uma energia verde, né? Quando ele traz ali uma energia verde, uma energia limpa, né? A gente mostra a preocupação ambiental nesse ponto. E além disso ele é um veículo semi-robotizado, né? Ou seja, ele tem uma parte toda automática, mas ele é ainda parte de um controlador humano ali, né? Eu tenho um piloto. Qual que é o desafio nesse... Então a gente faz essa parte de exposição, qual que seria o desafio ali que a gente tem nessa parte de execução? Os meninos partem do princípio desde a montagem de um avião, certo? Depois eles começam a construir um projeto do TaxiBot, eles vão montar o TaxiBot, eles têm todos, nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos dos TaxiBots que os meninos desenvolveram, então eles têm toda a habilidade ali, desde uma parte de confecção, e depois eles passam por uma parte de programação. Qual que é a ideia na parte de programação, pessoal? Eles tinham que desenvolver uma programação que levasse esse TaxiBot com o avião deles desde dessa pista, desde um portão até essa pista de decolagem, certo?
E aí vem o desafio maior. Por quê? O TaxiBot que a gente conhece, que nós temos desde esse desenvolvimento em Israel, ele é um TaxiBot semi-robotizado. E o que os meninos criaram é um avião, um TaxiBot totalmente robotizado, certo? Então ele é totalmente automático, tá bom? Então a gente vai passar alguns modelos aí para vocês darem uma olhada. Os trabalhos ficaram incríveis, tivemos aviões de grande porte, aviões de pequeno porte, mas ficou sensacional. Então nesse projeto eles tinham essa fase de execução, né? E nessa fase de execução eles tinham que levar um objeto, no caso o avião, desde um portão até um ponto final. Então era um projeto que eles tinham a liberdade para construir o avião, poderia construir um TaxiBot da forma como eles quisessem, mas eles não tinham uma liberdade no sentido de caminho, certo? A gente deixava bem claro que tinha que ser o mais econômico possível. E um segundo projeto que a gente desenvolveu com os meninos foi o projeto da corrida da Biga Robô. A ideia basicamente era a mesma, a gente expunha como começou a ideia da roda, depois com as corridas das bigas romanas, né? Desde a antiguidade e tudo mais. E aí só que a gente mudava qual que era a troca de chave nesse modelo do TaxiBot para a Biga Robô. Na corrida de Biga Robô, eles tinham que desenvolver um percurso, executarem ali de 3 a 5 voltas, o caminho que eles quisessem, desde que fosse centrado num ponto que a gente combinava com eles ali na sala, e eles tinham que executar no menor tempo possível, certo? Eles tinham a liberdade que eles quisessem. Posso fazer em forma de quadrado, posso fazer em forma de círculo, posso executar um caminho totalmente alternativo, da forma como quisesse, mas a gente deixava bem claro que o objetivo era fazer o nosso trajeto ali de uma forma mais rápida possível, certo? E nesse ponto, galera, os meninos desenvolveram habilidades ali, não só como programadores, como desenvolverem essas habilidades de confeccionar uma biga robô, de confeccionar um TaxiBot. Acho que o grande desafio, o ponto principal também foi o trabalho em grupo, porque eles executavam tarefas de lideranças. Então, cada projeto a gente elegia um líder. E esse líder tinha que delegar funções, participar de todo um projeto. Vocês podem perguntar para os filhos de vocês, com certeza foi um grande desafio. Muita gente às vezes falava, eu não quero ser líder. E não é que a gente impunha isso, a gente fazia eles desenvolverem essa habilidade, né? Porque é um trabalho que eles vão fazendo desde crianças para quando se tornarem adultos aí, conseguirem se comunicar melhor, né? E se lidarem aí com os problemas que vão aparecendo. Então a gente trabalhou isso ao longo do ano aí. Esperamos que no ano que vem, de uma forma totalmente presencial, a gente consiga desenvolver ainda mais, tá bom? Foi um prazer, um abraço. Fala pessoal, meu nome é João Marcos, eu sou professor de pensamento computacional dos sextos anos e eu tô aqui para comentar com vocês de um aspecto mais direcionado à programação, ao desenvolvimento de softwares, no caso, as atividades feitas no quarto bimestre, mais especificamente ainda aquelas que foram feitas no Scratch. E para quem tem algum tipo de dúvida, o Scratch é uma plataforma de criação e desenvolvimento de jogos, feita e atualmente subsidiada pelo MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que tem como principal característica ali ser muito user-friendly, muito amigável para o usuário, porque no momento do desenvolvimento do seu projeto, da codificação, você não precisa dar entrada em várias linhas e linhas de código. A densidade do código é muito baixa e muito intuitiva, já que ela se apresenta em formato de bloquinhos que funcionam como um quebra-cabeça, você tem toda uma diferenciação de cores e é muito parecido com aquilo que nós vimos dentro da MindMakers e dentro também da Code, né? Bom, o primeiro jogo que eu vou comentar aqui com vocês, ele foi feito no sexto ano A, pelo Murilo e pelo Luca, que é um jogo de labirinto, e por mais que pareça simples esse jogo, na verdade os meninos colocaram um sistema dentro do código muito interessante, que foi um sistema que serve para colisão, porque no labirinto a única coisa que você tem que respeitar é o trajeto. Então, como impedir do seu personagem, do seu ator, de atravessar uma parede? Eles usaram um sistema muito interessante de cor, onde eles definiram todas as paredes com a cor azul, e toda vez que o personagem controlado pelo jogador toca nessa parede, ele anda e toca, ele é obrigado a voltar. Ou seja, toda vez que eu venho andando e eu toco em algum objeto azul, o meu personagem é obrigado a voltar. E essa obrigação de retorno é justamente o que dá o sistema de colisão do jogo. Ficou muito interessante.
Ainda comentando sobre o sistema de colisão criado aí pelos meninos do sexto ano A, teve também no sexto ano B o desenvolvimento de um jogo de... é um arcadezinho, onde você controla uma plataforma e você tem que impedir que a bolinha toque na linha vermelha. E aqui nós temos de novo esse joguinho com as cores, porque a aluna, a Maria Clara, colocou uma linha pontilhada vermelha, onde toda vez que a bola toca na linha vermelha, o jogo acaba. E aí toda vez que a bola toca na plataforma, ela faz um bounce, ela faz um movimento de deflexão. Ela bate na plataforma, opa, toquei na cor da plataforma, pum, voei. E ficou muito da hora. Bom, um dos maiores estresses de um professor de pensamento computacional é quando o Chromebook desconecta do Wi-Fi e os meninos ficam sem internet, fazendo com que apareça o jogo do dinossauro. E o joguinho do dinossauro, ele surge sempre que você está sem conexão, onde você controla um dinossaurinho e tem que ficar pulando obstáculos. É um passatempo que a Google inseriu no navegador para você, né, se divertir enquanto está sem internet. E até então ele era por estresse, até agora, porque os meninos jogaram tanto esse jogo que eles desenvolveram a própria versão do joguinho do dinossauro. E eu tive essa atividade tanto no sexto ano B quanto no sexto ano C, e ficou muito da hora. E falando agora do espaço, nós temos um jogo desenvolvido no sexto ano B pelo Murilo e pelo Henrique, que, bom, eles colocaram uma lhama espacial em um planeta que está sofrendo com uma chuva de meteoros. E aí o seu objetivo é desviar, e toda vez que o seu personagem toque um meteoro, o jogo acaba. Existe um sistema de pontuação que você pode ir rodando a pontuação toda vez que você desvia de algum meteoro. Ficou bem da hora o jogo. E bom, um jogo que eu preciso dar destaque, ainda falando do sexto ano B, é o jogo da Luana e da Ana Luísa, porque, bom, as meninas se empolgaram bastante, elas foram um pouco além e me apresentaram um trabalho no formato de projeto. Não é um jogo completo, não é um jogo jogável, então esse vai ser o único jogo que eu não vou apresentar o link compartilhado e o QR Code, porque na verdade é mais uma demonstração, é uma demo do jogo que elas querem, só que elas inseriram ali dentro as mecânicas que elas gostariam que tivesse no projeto delas. E assim, isso é completamente normal, inclusive no mundo de desenvolvimento de jogos. Eu posso citar aqui o jogo do Kojima, o PT, né? Foi um jogo que teve uma demo técnica nesse formato e foi muito aplaudido. Então, por que não aceitar esse tipo de trabalho? Bom, as meninas criaram um sistema de inventário para armazenamento de itens, criaram uma história, pegaram modelos na internet para desenhar os personagens delas. Então, foi uma coisa muito personalizada, uma coisa muito única e foi muito da hora. Bom, o último trabalho que eu vou comentar aqui com vocês é o trabalho no sexto ano D da Maria Estela e do José Vinagre. E eu tô tentando segurar o riso porque foi um jogo que eu dei muita gargalhada e eu brinquei bastante nele porque me trouxe muita memória. Pra quem aliás, para quem não é tão jovem, talvez se lembre de um joguinho chamado Space Impact, que tinha no Nokia 1100 e no Nokia 3330. Olha, eu entregando a idade. Eu era criança, tá, gente? Isso era no celular da minha mãe. Eu pegava pra brincar no celular da minha mãe, onde você controlava uma navezinha que disparava, fazia umas rajadinhas de mísseis, e você tinha que abater as naves inimigas. Pô, assim, era um negócio muito mais assim, acredita que isso daqui é uma nave e vai. E ficou muito parecido, porque você controla um tanque de guerra e você dispara umas rajadas, que seriam os tiros ali dos mísseis, né? Do tanque pra bater zumbis, né? Que seriam esses pontinhos verdes que vocês estão vendo aí na tela. E ficou muito da hora, pô, eu dei muita risada disso daí, porque realmente me lembrou bastante o Space Impact, né? E, bom, a mecânica ficou bem interessante, eu gostei muito, tem um sistema de pontos. Então, mais uma vez, parabéns aí pros alunos. Olá, família do Colégio Gabarito em Uberaba, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Freitas, eu sou o assessor pedagógico do pensamento computacional para toda a rede Gabarito. Viram quantas coisas os seus filhos fizeram ao longo de todo o ano 2021? Parabéns a toda a equipe do Colégio Gabarito em Uberaba e também aos pais e aos alunos que foram os verdadeiros protagonistas de todo esse processo, não é? Parabéns à Márcia, coordenadora, parabéns à Natália, aos professores, né? A Natália, ao Roberto, ao João Marcos. Tenho certeza que isso tudo que vivenciamos ao longo de 2021 é apenas o pontapé inicial do que está por vir. E essa é a minha função aqui agora, o meu objetivo neste bate-papo com vocês, de trazer um pouco, um spoiler daquilo que espera
pelos seus filhos, pelas suas filhas, ao longo de 2022, nas aulas do pensamento computacional. Para começar, no primeiro semestre de 2022, os seus filhos agora e filhas, eles irão ter contato com um robô diferente. Um robô que traz em si, embarcado, vários sensores. Sensor infravermelho e sensor de claridade, de luminosidade. E a partir da atuação e da leitura de dados desses sensores, eles terão que programar esse novo robô para ter um comportamento totalmente autônomo e independente. Isso nas aulas do pensamento computacional já no primeiro semestre de 2022. E já no segundo semestre de 2022, eles vão evoluir ainda mais, trabalhando agora com os primeiros programas em linguagem de programação textual. Eles serão apresentados ao JavaScript, que é a linguagem de programação profissional muito utilizada para sistemas de internet, sistemas web. Eles vão também entender como funcionam os protocolos de rede, envios e transmissão de dados digitais. Eles vão aprender também sobre manipulação de imagem digital e criar uma imagem digital do zero a partir de códigos binários, compreendendo a fundo o conceito de imagem digital, que são imagens formadas a partir de dígitos. Ainda em 2022, eles também vão aprender sobre wearables, né? São as tecnologias vestíveis. Então eles terão que criar um dispositivo capaz de fazer leitura de informações corporais de um usuário e, a partir dessas informações, tabelar esses dados buscando um alto desempenho numa simulação de uma prática esportiva. Esse projeto chama-se Academia Digital. Tem muita coisa mais vindo por aí em 2022. Preparem-se, os alunos também, preparem-se, porque as aulas do pensamento computacional do Gabarito Uberaba para 2022 serão ainda mais incríveis do que aquelas que realizamos ao longo de 2021. Fico por aqui, aguardo vocês em um próximo bate-papo falando sobre o pensamento computacional no Gabarito Uberaba. Um abraço, até a próxima! E aí, vocês gostaram? É o que espera vocês e muito mais para 2022. Tenham certeza que o Gabarito é uma escola preocupada com as tendências do futuro, com a aprendizagem e com a formação de um indivíduo em sua globalidade. É um prazer ter você conosco. Grande abraço e até 2022.